Boa tarde, galera String Monster. Tudo beleza? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje, 24 de dezembro de 2022, às 16 horas e 3 minutos. Tudo bom com vocês? Estamos aqui no canal String Monster para mais uma live, a 12ª live falando sobre uma informação de qualidade e informação de qualidade para beach tênis e tênis e prática esportiva e nutrição, certinho? Nossa querida Flávia já entrou aqui, vou colocar ela na conversa para a gente começar a nossa live, primeira entrevista das lives. Certinho. Quando Flávia entrar, a gente começar a nossa conversa, um bate-papo sobre a Herbalife Nutrition. Boa tarde, Flávia, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, prazer imenso te receber aqui no meu canal e a gente conversar um pouquinho sobre a Herbalife Nutrition, essa empresa que você já trabalha há algum tempo, você é uma arquiteta, você se diz ex-arquiteta, mas não é, uma monitora. Uma vez a gente conversou, sempre, nossa profissão sempre está no nosso sangue, não tem jeito. É verdade. E é uma grande consultora da Herbalife Nutrition, consultora, monitora. Conta um pouquinho como é esse trabalho, porque a motivação que você teve para parar de seguir a carreira como arquiteta e ser essa parceira dessa empresa gigantesca que é a Herbalife Nutrition. Essa pergunta aí é doída, né? Mas é a melhor pergunta. Porque, boa tarde a todos, né? Meu nome é Flávia Costa e eu sou arquiteta. A gente brincou, né? Ex-arquiteto, ex-médico. A gente não é nada de ex, né? A gente sempre é para sempre, né? Nossa formação é a nossa história, né? Não tem jeito. Então, se você acredita que hoje faz 7 dias que a gente se conhece? É verdade, é verdade. Somente 7 dias. E olha quanta informação a gente trocou, né? Verdade. Então, assim, eu conheci a Herbalife assim, de forma mágica também, inusitada. Do mesmo jeito que você conheceu, Rodrigo. Sim. E no momento, eu conheci, eu tinha 30 anos. Certo. Hoje eu vou fazer 38. Então, já faz 8 anos que eu tomei o produto pela primeira vez. Na infância, Então, né? Interessante, interessante. é, Porque então, normalmente a já gente tem faz os um bom contatos com tempo. os produtos da eu tive pelo menos o contato, o conhecimento assim na adolescência, na fase adulta, né? Mas é interessante. Quando foi a primeira vez que você teve contato? Não, assim, que eu ouvi falar, para te falar a verdade, assim, a gente ouve falar muito da Herbalife desde a década final de 90, início dos anos 2000, né? Onde ela sempre teve uma empresa de grande crescimento dentro do mercado. Hoje a gente vê os vídeos que você divulga para mim e a propaganda, é uma empresa que é gigantesca. Então, assim, que apoia o bem-estar, apoia a prática esportiva. E eu acho que por isso que a gente teve essa sinergia, né? Porque o meu canal String Monster, ele inicialmente ele era apenas para falar sobre encordoamento e tênis. E assim, eu gerei um link de uma associação também com a minha vida médica, né? Então, assim, é tudo engatilhado. Mas assim, a Herbalife, voltando à sua pergunta, a gente só
teve contato. Eu vou te ser bem sincero que eu nunca me liguei a nenhuma empresa desse tipo, com esse tipo de trabalho. E assim, em termos de alimentação, eu vou ser bem sincero, eu sou bem rebelde e estou tentando me disciplinar através do seu incentivo, vou ser bem sincero. Sim, Assim, sim. muito do meu esforço, por exemplo, a gente conversou já uma vez, que eu já tive um processo de emagrecimento por minha conta, por meu incentivo, por 2 vezes perdi já 20 quilos. Mas, Uhum. assim, muito esforço próprio e muito suor, porque a alimentação não ajudava muito. Sim, então, eu passei pelo mesmo processo que você. É, quando eu cheguei na Herbalife, eu estava com 30 anos. E eu já estava desenvolvendo a minha profissão de arquiteta há 6 anos. E eu digo que dos 20 aos 30, a minha alimentação foi ficando cada vez pior. E aí, eu até lembro da sua live de obesidade e diabetes, e eu era uma pessoa que tomava leite condensado na lata. Na lata, né? Como a prática Quase que eu que. falei de alguns ex-obesos que fazem cirurgia bariátrica, né? Então, mas a minha sorte é que eu não cheguei a ficar muito obesa. Sim, Porque eu sempre fui muito dinâmica, sempre fiz muitos esportes, fiz ginástica olímpica, judô, voleibol. Eu participei eu gostava de muitos esportes, certo. bicicleta, então eu era uma pessoa muito ativa. Só que a minha alimentação era muito péssima. Então, assim, chegou um ponto que o meu corpo estava bugando. Sabe quando Sim, o seu sim. corpo está bugando? Sim, Quando você falta. não tem um rendimento no trabalho, não tem um rendimento no esporte de maneira adequada, sente cansaço com muita frequência. Todos esses sintomas eu já passei. Tipo assim, o sono não é adequado, você começa a ter desequilíbrio no ritmo intestinal e uma Uhum. série de coisas. Aí quando você vai no médico fazer um check-up, tá com esteatose hepática, tá com nível de triglicerídeos e colesterol elevado e por aí vai. Então Sim. a gente se identifica muito, né, nesse perfil, né? Eu acredito que a gente tem exemplos de vida bem parecidos. Então, nesse momento, com 19 anos, comecei a ter pedra no rim. Só para você ter noção, vou contextualizar. Quanto tempo a gente tem de live? Só para eu ter Eu noção de tudo que acredito eu que tem, posso falar. o Instagram me corta com 1 hora. Tá. Que pena, eu queria 3 horas, Rodrigo. Tô Beleza, brincando, mas assim, brincadeira. se o assunto tiver, se a gente não conseguir dar vencimento ao assunto, a gente refaz a live eu também tô com tempo livre, só tenho a ceia de Natal. Não, eu tô brincando, só para você dar risada. 3 horas de live é muita coisa. Então, Não, assim, sim, mas eu tenho disposição. Se o público tiver também disposição, tá de boa. vamos que vamos. Então, assim, com 19 anos, pedra no rim. E aí, isso é aquela coisa, quando você tem pedra no rim, é uma dor sobrenatural, né? É, dizem alguns estudos dizem que é a pior dor do mundo, né? Batendo a dor do parto. A dor do parto eu não consigo sentir, só vocês meninas, mas dor pedra no rim é uma dor insuportável. Eu já tive também. Então aí eu comecei com isso. E aos 20 e poucos anos tive novamente pedra no rim. Então, uma Meu vez eu Deus. tive que fazer, exato, 20 e poucos anos. Mas aí tem todo um histórico de quando eu era jovem e do tanto de açúcar, doce, porcaria que eu comia a vida inteira, que isso é outra longa história. Certo. E aí, o que aconteceu? Eu fui começar, você começa a procurar médico. Você inserir médicos na sua vida ao longo do seu dia a dia atrapalha a sua rotina de Sim, trabalho, sim. de estudo. Sim, você acaba tendo que fazer reprogramações, fazer novas rotinas por causa de uma prioridade que você tem que dar para a saúde, né? Isso atrapalha, com Exato. certeza. Então, ali eu já comecei a observar que a saúde era muito importante. Só que
eu não sabia onde buscar informação. Porque Certo. quando você chega nos médicos, eles querem te dar remédio, eles não tocam no assunto de prevenção. Eu sei disso que E, eu conheço meus coleguinhas. Mas não, assim, não eu são primeiro todos, queria mas dizer que é assim, é uma porque honra. eu sei que às vezes é uma peregrinação para você achar ter uma relação médico-paciente adequada e uma relação de confiança adequada. Sim. É triste, mas é a verdade. Então, assim, é uma, é uma dor de cabeça. Como você deve estar retratando, é uma dor de cabeça. Só que aí a minha situação foi piorando, porque minha alimentação eu vivia à base de miojo, As alimentações práticas, né? Mais rápidas, mais fáceis. pacotes de bolacha. Eu praticamente era uma adulta criança. Sim, sim, entendi. Eu só É aquilo que comia, era eu mais comia prático, né? chocolate. Você fazia o que era mais prático, o que era mais rápido, o que era mais acessível para você, né? E eu comia chocolates, eu, muita massa, macarronadas. Eu não tinha ideia de proteína, de relação de equilíbrio de proteína, carboidratos, essas coisas. Eu não tinha conhecimento nenhum, eu era praticamente uma ignorante. Sim. E na minha visão, eu como arquiteta, e eu sempre fui muito estudiosa, eu queria estudar o tempo todo o que importava de conhecimento era a arquitetura. Sim. E, e fui muito estudiosa, no sentido assim, eu deixava de comer para estudar, para você ter noção. Eu É, deixava de tomar água para estudar. assim, às vezes aquela empolgação, né, que você gera, e aí às vezes acaba esquecendo do mundo, né? Mas aí, assim, eu acredito que tudo é equilíbrio, né? E aí Exato. você encontrou esse equilíbrio na Herbalife? Então, aí com 30 anos, eu estava com o corpo completamente comprometido. Eu estava 20 quilos acima do peso. Uhum. Aparentemente não é muito, né? Para os pacientes que eu Não, acho que você. eu te digo, é muito. É muito, É né? muito, porque eu já passei por isso e assim, eu já perdi 20 quilos e ainda estou em sobrepeso. Então, assim, Por enquanto, é, né, Rodrigo? Por não, por enquanto, hein? enquanto, assim, é porque quando a gente define meta, sabe, eu acho que o importante da mensagem que você deve estar, vai concluir, mas é objetivo, né? Eu acho que quando você estabelece objetivo e estabelece um horizonte, como eu falei hoje de manhã na corrida que eu fiz hoje de 5 km, o controle da sua vida está com você. Então, assim, é muita cabeça. Sim, Então, primeiro é uma mudança de estilo de vida, né? sim. E aí começou a comprometer joelho. Só que uma parte que eu senti que foi muito impactante em mim é toda a minha imunidade. Eu Sim. não tinha imunidade para mais nada. Sabe aquela questão de você não ter energia para nada? Vivia E aí doente. isso começou a comprometer meu intestino, o funcionamento e começou a comprometer meu cérebro. Ah, Ao ponto de você achar que você está com algum problema psicológico. sim, Fala assim, mas espera aí, eu não tenho energia. Se você não tem energia, você fica triste. sim, Concorda? E aí, sim, naquele momento que eu estava desse jeito e não achava solução para as dores, que eu sentia dores no corpo, dores no joelho, infecções, vivia com candidíase, sabe, sim, parte intestinal. sim, sim. E eu não sabia o quanto estava relacionado com a nutrição. E nesse momento eu marquei um psiquiatra. Certo. Nesse dia eu marquei um psiquiatra e eu estava indo na rua principal aqui da minha cidade, né? Aquelas avenidas onde tem muitos médicos, né?
muitos Só lembrando consultórios. que você é de São José dos Campos, não é isso? Sou de São José São dos Paulo. Campos. Pode deixar Isso. registrado que eu acabei não falando. E aí, nesse momento, uma pessoa me entrega um convite de rua escrito Espaço Vida Saudável. Sim. Aí me gerou uma curiosidade e esse convite caiu no chão. E eu falei, nossa, a pessoa vai achar que eu sou mal educada, que eu sou ainda. Tô poluindo a rua, né? Tô jogando as coisas Tô na rua. sujando a rua com papel e tudo mais. E aí eu assim, falei, não, sou educada, né? Peguei o papel, querendo consertar a situação, fui lá pedir desculpa e perguntar, né? Dar atenção para a pessoa, para ela não pensar, nossa, que menina mal educada, nojenta, jogou no chão o negócio, ainda poluiu a cidade. É. E aí? São detalhes, assim, Rodrigo, que agora você talvez não esteja entendendo, mas lá na frente você vai entender por que que eu estou sendo detalhista desse jeito. Não, fique E à aí, vontade. Eu acho que a história é interessante para todo mundo entender como é a sua relação com a Herbalife, né? Então, tem todo exato, um contexto. exatamente. E essa pessoa, ela é uma psicóloga, você acredita? Tem formação de Coisas psicologia. que são destino, né? Tipo assim, você precisava daquilo mesmo. E ela me entregou o convite e me convidou para subir. E eu estava, nesse momento, voltando para o consultório. Sabe aquela pessoa que não espera o médico? Que fica em cima da secretária falando assim: vou resolver um negócio aqui do lado. A hora que estiver chegando o meu horário, você me liga. Eu sei muito bem, mas eu estou dentro do consultório. Quando eu estava dentro do consultório, eu só ouvia a secretária: ó, a fulana está foi bem ali. Então, você sabe que existe. Então, Sim. eu era dessa. Fui arrumar meu fio do computador. E nesse momento encontrei a Tereza, Felipe me entregando o convite, me convidou para subir num espaço Vida Saudável. Certo. E lá servia os chás Uhum. e o shake. E eu, assim, olhando tudo aquilo, né? E tinha uma placa em cima escrito: quer ter um espaço como esse? Pergunte-me como. Sim, sim. Você acha que eu perguntei? Do jeito que eu já conheci, já caiu de cabeça, né? Caí de cabeça, perguntei tudo. Aí ela viu que eu tinha interesse, né? Porque a maioria das pessoas, elas não são interessadas, elas vivem no mundo delas, desligadas. E eu tive interesse, eu falei, eu quero saber tudo sobre isso, me explica. E tomei o chá e falei para ela, eu vou ali no médico e já volto, tá? Sim. E nem paguei nada. Saí com o chá, porque eu tinha certeza que eu ia voltar para pagar. Sim, E entendi. saí correndo, fui para o médico, fiz a consulta e ele me receitou remédios. Eu não lembro que remédio que era, mas eu acho que eu ainda tenho até a receita até hoje. De recordação do dia que foi a mudança da tua vida, né? Aí eu peguei e comprei os remédios, comecei a tomar, só que eu tomei o remédio junto com a nutrição, porque eu passei a frequentar esse espaço a semana inteira. Todo dia eu ia lá almoçar. Pô, legal. E É aí bom eu que é um ambiente agradável e acolhedor, né? sim. E nas paredes dos espaços tem fotos de antes e depois. Sim. E aquilo me fez fazer projeção e sonhar. Eu falei, É isso. nossa, Estimulou você a ter um objetivo, como a gente estava falando, né? exatamente. Aí comecei a olhar aquelas fotos e nesse período de uma semana, eu fiz muita amizade com os líderes daquele espaço, os Sim, anfitriões. sim, E eles têm uma grande experiência de vivência com a Herbalife. E você sabe, assim, nesses 7 dias, que eu vou com profundidade, eu quero saber muito. sim. Então, por perguntar bastante, eu tive acesso a bastante informação que eles foram me passando.
E eu fui me encantando com aquilo. Eu falei, gente, eu posso desenvolver isso em tempo parcial, eu posso aprender sobre nutrição. Só que passou uma semana, eu eliminei 2 quilos e em 3 dias eu eliminei 2,9 kg. É, é Depois de uma... impressionante. Eu passei por esse processo, apesar de não ter usado o Herbalife. A minha experiência é a seguinte: eu chegava a fazer um buffet de quase 1 quilo de alimentação. Então era Nossa, 800 a 1 quilo, muita proteína e muito carboidrato. Quase nada de fibra. Era aquela alimentação de pedreiro. Aí, assim, o nutricionista chegou para mim e falou assim: Rodrigo, tu vai ter que passar por uma alimentação de 200 gramas. nossa, Eu falei assim: é sério? é sério? Aí eu falei assim, aí comecei, montei um prato, uma salada e tudo mais. Foram as 2 semanas mais impactantes na minha vida, onde teve resultado, mas também teve um impacto na rotina também muito grande, entendeu? Então, assim, quando você sofre uma transformação de maneira tranquila, saudável, eu acho muito mais valoroso, porque você nem sente essa transformação, esse impacto de mudança de rotina. Você mergulhou de cabeça, diferente de mim, que eu tive que me disciplinar a fazer isso, meio que só com a orientação do nutricionista, vivendo uma vida maluca, né? Minha vida era sair de um plantão para o outro, consultório, não sei o quê, não tinha tempo para nada, privação de sono e por aí vai. Mas, aos trancos e barrancos, eu consegui. Talvez com a orientação da Herbalife poderia ser mais fácil. Menos sofrimento, né? Eu vou te falar o quanto meu não foi sofrimento, porque de manhã eu acordava, tomava meu shake, porque eu logo, no mesmo dia eu fiz a mesma coisa que você. Eu cadastrei na Herbalife e queria comprar meus produtos eu própria com os meus descontos. Sim. Eu não comprei dois da pessoa. Eu já Sim, sim. queria a minha liberdade de comprar com desconto, porque arquiteto ele faz cálculo para tudo. Sim, Então, sim. quanto mais descontos, eu achava que eu ia poder comprar mais nutrição. E foi isso que eu fiz. E eu almoçava no espaço, tomava meu shake de café da manhã. E à noite, sabe o que eu comia? Ah. Pizza. Era o prêmio, Porque era o era a que eu compensação. gostava. Eu comia pizza. Pizza de brócolis para compensar. Botar um verdinho. Ah, não, tem a mussarela, mas tem o brócolis. Mais ou menos isso. Exatamente. Aí eu comia pizza. E mesmo assim eu tive resultado. É isso, mas assim, você deu o primeiro passo. Essa é a importância, essa é a mensagem que tem que ser dada. Sair da inércia. Sair da inércia é super importante porque, vai melhorar, mas eu continuo no sofá parado, sem fazer a atividade física. Eu continuo tomando a medicação para dor, eu sinto dor, tomo medicação para dor. Como um seguidor, a Charme, está perguntando se você substituiu as medicações e tudo mais. E assim, eu vou aproveitar me antecipar a ela, a sua resposta, mas você pode responder se você substitui as medicações. Eu Sim. acho que é o seguinte, medicação analgésica, medicação anti-inflamatória, normalmente que são passadas para direcionar, por exemplo, em urgência e emergência, que a gente trata a dor, trata a inflamação e tudo mais. Normalmente a gente tem que tirar o que é urgente do paciente. Mas tem pacientes que se habituam a ir no médico só para prescrever medicações, só para receber prescrições. Então, assim, uma coisa que uma das minhas escolhas em ser cirurgião é que o cirurgião consegue resolver o problema. Se o paciente tem um apendicite, a gente tira o apêndice e resolve.
Então, eu acredito que, por exemplo, medicação tem que ser usada. Eu tinha um chefe meu que falava que, assim, se medicação fosse longe, tomava todo dia. Então, assim, é uma questão de fazer o tratamento. O tratamento é para dor, lógico que tem casos de exceção, pacientes com dor crônica, fibromialgia e tudo mais, e aí esse é uma outra seara que eu não quero entrar porque é uma seara crônica. Mas a tornar crônico, que é uma coisa aguda repetidamente, então, às vezes, é ir na causa do problema. Por exemplo, você viu que na sua história de vida, uma das causas dos seus problemas era a alimentação. E baixava a imunidade, você não tinha rotina, você não tinha regras para fazer a alimentação. Encontrou esse espaço saudável da Herbalife com seus monitores e houve uma mudança de vida. E há uma mudança também de postura, né? Porque, por exemplo, como a Charmer está perguntando se você faz atividades físicas. Com certeza, passaram essa ideia para você, de que a atividade física também é essencial. Mas eu não comecei atividade física naquela semana. Não, mas Porque mas isso é todo um processo, né? Sim, sim. Eu trabalhava demais na obra, né? Sim, sim. Naquele momento eu estava construindo uma piscina de clube. Uhum. Então Sim. era uma obra de grande porte Uma piscina e olímpica. era uma piscina de clube, não era olímpica, ela tinha desenho, ela é desenhada organicamente, assim, não é? Ah, sim, é Mas só para recreação, não era para prática esportiva da natação, entendi. o tamanho, o volume de água dela era equivalente a uma semi-olímpica. Grande, Ou 25 metros. E eu desenhei esse projeto e peguei a obra para executar. Sim. Então, Aí muito eu, trabalho, correria, né? Trabalhar, eu tudo, imagino a confusão. a parte arquitetônica de criação, a parte estrutural, Sim. a parte técnica de hidráulica, tudo eu fiz do início ao fim, sozinha, era só eu. Imagina, um projeto trabalhoso da Azul. E aí, esquece comer, né? Esquece comer e esquece tempo para atividade física. E Um aí, exemplo de uma Rodrigo, pessoa, me veio agora à cabeça de um filme que é um exemplo da sua profissão, é o Click, do Adam Sandler, que ele era arquiteto também. E era nesse estilo de vida, não sei se você lembra, se você viu esse filme. Ele era um eu chorei arquiteto. tanto nesse filme. Ah, Eu chorava ah, é de bem cair parecido, né, lágrimas. É, com o retrato me chamou bastante atenção. esse filme é maravilhoso. Aham. E eu saí do cinema, eu acho que eu demorei 1 hora para me restabelecer de Pô, tanto que eu meu chorei. Deus. Deve ter se identificado bastante, né, com o personagem, né? Sim. E aí, bom, sou bem lenta para contar a história, mas vai ser legal. Não, não, tá ótimo. Vamos lá. E aí, o que que aconteceu? Nesse momento dessa semana, Rô, eu comecei a colocar água para dentro do meu corpo. Porque Sim, quando você está hidratação. tomando chá, e aí eu vi que eu não tomava água, porque eu não ia no banheiro. Você nem se conecta mais com isso, você esquece totalmente. E os chás da Herbalife, ele tem algumas propriedades naturais que faz automaticamente você querer tomar mais água. Sim. Aí Estímulo do vem pra... hipotálamo, né? Eu Estímulo da não sei. sede, de reposição hídrica, né? Porque, assim, é fisiológico, né? Você, em mecanismo de estresse, você esquece de comer, esquece de se hidratar. Porque o cortisol e os hormônios adrenérgicos fazem com que você pense ou você está brigando ou você está fugindo. É uma coisa de instinto, né, do corpo do ser humano. Então, ele compromete as outras funções justamente para você ter energia para poder fugir ou, ou lutar. Então, assim, você viver estressado é viver lutando.
Então, você acaba acontecendo esse processo que você sofreu de roda viva. Você não esquece de fazer as outras coisas porque está focado e estressado com o seu objetivo, que era montar o seu projeto. Sim. E aí, naquela semana, eu comprei também os remédios que o psiquiatra receitou. Sim. Só que naquela mesma semana, eu comprei o kit completo da Herbalife, os tabletes, os chás. Eu não queria uma coisa, eu queria o completo. Sim, Porque entendi. Você queria o kit de nutrição completa para poder fazer a mudança na sua vida. exatamente. E assim, porque eu não foi uma coisa assim, foi uma confiança que tomar uma nutrição em um dia e sentir o bem-estar que eu senti, eu tive essa percepção muito aguçada. Bom, Porque legal. acho que o meu corpo estava tão com déficit, tanto déficit de água, de Nutrientes. hidratação, de nutrientes, que quando aquilo caiu dentro de mim, e eu logo, a arquitetura me ajudou muito a fazer a projeção, Sim, porque o arquiteto ele enxerga tanto a história desde as cavernas sim, até um arranha-céu. E sim, ali eu fiz um paralelo comigo mesmo. Eu falei, nossa, eu hoje sou uma caverna. sim. Eu tô sem proteção nenhuma, eu tô ruim, eu tô sem tecnologia, eu tô atrasada, entre aspas. Não tem Antiquada. a ver com a cama. E me enxerguei um arranha-céu, entendeu? Entendi. E aí, Foi nesse encantador para momento, você na sua vida a questão da projeção que você fez para o futuro com aquele produto da Herbalife, né? Com aqueles exa- produtos da Herbalife. exatamente. E aí comecei a usar de forma muito disciplinada, constante. E eu não estava Então, preocupada assim, com a só para a gente estética. recapitular, 8 anos, né? 8 anos. 8. 8 anos, bem legal. E aí estão perguntando quanto você emagreceu. Eu perdi 15 quilos de gordura e ganhei 5 quilos de massa magra. Poxa, fantástico o resultado. Bem legal. Foi assim, bem certinho, sabe? E foi progressivo nesse período. E E aí em qual período de tempo? levou 6 meses. 6 meses. 6 meses essa perda. E a manutenção você conseguiu de maneira... Virou rotina, né? Virou disciplina de estilo de vida, né? Hoje eu escolho a Herbalife para comer. Depois desses 6 meses, eu dei continuidade por 8 anos e vou dar continuidade para a vida toda, porque eu entendi que hoje, para eu adquirir a nutrição de outra forma, eu não tenho tempo para isso, eu não Sim, tenho tempo de ir para a cozinha, preparar os alimentos, eu não planto os alimentos, sim. então eu não sei da procedência deles, É não porque até uma consigo. coisa que eu estava discutindo com a minha mãe sobre isso, que o que me atrai também em consumir os produtos da Herbalife. A gente não tem tempo de fazer o cuidado, ter uma horta para plantar seus próprios os produtos naturais, fazer a coleta, preparo. Infelizmente eu não tenho esse tempo e não tenho esse gosto, né? Nunca adquiri esse gosto para fazer o preparado. Meu foco é tentar, eu tô afastado da medicina e estou nessa dedicação nessa empresa que eu acredito que eu consigo mudar te conhecendo, né, Flávia? Eu comecei a pensar em expandir a ideia da empresa. Expandir a Uhum. ideia da empresa de não só falar sobre uma coisa técnica, uma coisa bem específica, que é o encordamento na base, no tênis e os cuidados de materiais do tênis e beach tênis. Mas também cuidar do bem-estar, né? Ser um veículo, a utilizar o meu conhecimento médico para ser também um veículo de bem-estar, veículo de informação com qualidade para melhorar a vida das pessoas, né? Então, é Sim. uma mudança de mentalidade que você me ajudou para a gente
ter uma ideia de uma marca bem mais ampla do que só o tênis, do que só a prática esportiva de um único esporte. E aí eu tento associar várias coisas. O meu canal está aí à disposição de todo mundo para todo mundo degustar e aproveitar. Nossa, não, está sensacional essa sua ideia de 100 lives. E para você ter noção, para me colocar assim em live, teve que ter uma mudança de mentalidade também, porque eu estou tão acostumada a fazer o negócio um a um, sem ser pela internet. Entendi. E você ter surgido da forma como surgiu, ampliou os horizontes. É isso, assim, é um desafio, né? A gente se desafiou, né? Para um Sim. ser parceiro do outro, uma parceria legal. E assim, para mim, por exemplo, fazer lives em sequência é um desafio diário. Então, produzir conteúdo não é fácil. Não, Então, não é assim, fácil. ter ideia para 100 lives é um senhor desafio. Mas a gente está na luta, bota a cara a tapa e segue em frente. Vamos que vamos. E eu queria contar mais algumas coisas, por exemplo, que me motivou, né? O que me motivou foi, assim, o tamanho da empresa que estava por trás dos produtos. Sim. E a gente que é científico, que vai para uma universidade, trabalha com grandes empresas, a gente sabe do desafio das empresas de crescer, de investir. E eu vi uma diferença na empresa da Herbalife com uma empresa tradicional, Sim. que é se preocupar mais com o humano. Sim, com o bem-estar, né? Com a pessoa. Com então, a pessoa assim, que tá pertencendo à empresa, que está entrando na empresa, né? exatamente. Porque ela poderia muito bem, em 1980, quando o Mark Hughes criou a empresa, ele poderia ter escolhido uma forma tradicional de distribuir os produtos. Poderia ter colocado na farmácia, ou numa loja, ou franquias, né? Mas ele escolheu pessoa a pessoa. Por quê? Porque de pessoa a pessoa precisa haver uma transferência de confiança para você utilizar os produtos. E aí, quando você junta duas pessoas unidas pelo mesmo propósito, você se sente muito mais motivado, você não se sente sozinho. Então, quebrou um pouco um paradigma, não sei se você já ouviu falar desse autor, que é o Frijo Capra. Não. Ele escreveu um livro chamado Ponto de Mutação. E eu sou fãzaça desse livro. O Ponto de Mutação, ele fala sobre a quebra de paradigma do pensamento cartesiano. Sim. Para você pensar de forma mais holística. Sim. Então, quando você quebra essa maneira de fazer as coisas como um robô, e eu enxerguei isso na Herbalife, ela quer ajudar as pessoas e tem que ser de pessoa a pessoa. Então, é uma forma muito humana de desenvolver o negócio e ajuda mesmo a pessoa a ter o resultado, né? Porque se não fosse os meus mentores, Rodrigo, as pessoas que estavam do meu lado não desistir de mim, porque o que acontece? A gente se dispersa. Sim. E a gente está rodeado de pessoas que não conhecem a nutrição e não conhecem a empresa. E se você parar para perceber, elas opinam muito, elas dão muita opinião. Sim, pra gente para dar pitaco tem em todo lugar. E aí você acaba se fragilizando por isso. Você ouve algo negativo, quando você escuta algo negativo, aquilo te impacta, porque é uma pessoa talvez que você goste, é um amigo, é um parente. E eu tive que colocar fone de ouvido e blindar o negativo para que eu consiga, e até hoje eu ainda tenho que fazer isso, porque toda hora a gente está exposto
pessoas negativas que chegam perto da gente, querem ensinar. Às vezes você tá dentro da corporação, a pessoa de fora quer te ensinar o que fazer. Não, é impressionante como o nosso bem-estar, o nosso sucesso incomoda muita gente, né? Então, assim, às vezes as boas intenções, entre aspas, a gente tem que se proteger, né? A gente tem que se blindar mesmo, a parte psicológica tem que estar bem ativa. E a peça fundamental do processo é a gente. Tipo assim, você tem que dar ouvidos a quem tem uma história de sucesso e um conhecimento a provar. Por exemplo, as perguntas que eu faço para pessoas que às vezes querem dar pitaco, querem influenciar de maneira negativa ou positiva, ou da maneira que acha bem entende. De onde você tirou isso? Qual é o seu conhecimento com isso? Então, assim, é aquilo que a gente conversou durante a semana, né? Ser autodidata, buscar o conhecimento e tentar aplicá-lo e ver se é certo, se é errado, ajustes, e sempre tendo pessoas de maior conhecimento que você a seu lado. Não adianta você ter uma pessoa de conhecimento inferior que ela vai te puxar para baixo. Ela vai te puxar para baixo, ela vai querer te colocar no mesmo nível dela. E isso é importante, porque essa questão desse afastamento que eu tive por causa do estresse, do trabalho e tudo mais, é super importante o valor que a gente dá para a gente mesmo. E isso faz o crescimento ser alavancado num nível exponencial. Isso é fantástico. Você vê, eu estou a segunda-feira completa 2 semanas de live. Há 2 semanas, a ideia surgiu às 4 horas da manhã, do domingo para segunda. Então, assim, será que eu sabia que isso estaria acontecendo agora? Não, mas tive autoconfiança, tive conhecimento, tive experiências e botei a cara para bater. Então, essa blindagem que você fala é super importante mesmo, e você ter pessoas que maior conhecimento, maior sucesso e uma experiência de vida uma experiência de vida benéfica, positiva, só tem a somar. Exatamente. E foi nisso que eu vi, eu identifiquei, quando eu vi a sua atitude, você teve uma atitude muito semelhante à minha. Uhum. Atitude de pegar, entrar e agir e já resolver as coisas. E são pessoas assim, com esse tipo de atitude que a gente precisa. Pessoas que buscam o autodesenvolvimento, que aceitam ouvir orientação, que aceitam conhecer algo diferente, algo novo. E é importante agir assim, porque é só assim que a gente vai mudar o mundo. Teve uma pergunta aí no início que perguntou: Herbalife mudou a minha vida. Eu posso dizer que não é a Herbalife que mudou a minha vida. Quem mudou a minha vida fui eu, por permitir. É isso que é fundamental. Assim, a Herbalife, para você, na minha opinião, eu acredito que você concorde comigo, foi uma ferramenta para você mudar a sua vida. Exatamente. Foi um veículo, né? É o veículo. Tipo assim, foi aquele gatilho, foi o trigger point, que se fala em inglês. É o ponto de gatilho, o ponto de início, o ponto de start, para poder você falar assim: opa, pera lá, tem alguma coisa errada com a minha vida. Se eu continuar desse jeito, a máquina vai pifar. A máquina vai pifar. Assim, também tem a questão de crenças, tudo mais. Fala assim, tem alguém me mandando mensagem e eu não estou
e eu não estou entendendo. Aí quando eu começo a entender e dar o estalo, há uma mudança de vida. Não sei se você concorda comigo. Acho que você vai ter que repetir, porque sumiu o som aqui. Ah, pronto, tranquilo. Eu estou falando o seguinte, que com esses veículos, com essas ferramentas que aparecem na nossa vida, às vezes são sinais que a gente tem crenças, você deve ter essas crenças, eu tenho minhas crenças, mas que não são por acaso. Então você tem que, quando você encontra a mudança para o bem-estar, pô, você tem família, quer ter objetivos, quer ter sucesso na vida. Quem é que quer ser infeliz? Quem quer ficar doente numa cama de hospital? Ninguém quer. Então, assim, quando a gente identifica a besteira que a gente está fazendo com a nossa vida, esse ponto de mudança, esse giro de 180 graus, e você fala, não, a direção para o outro lado. Como diz, eu estou jogando contra o meu gol, eu tenho que jogar para o outro lado, que o gol é para o outro lado. E aí é uma coisa fantástica, porque você só colhe positividade, só colhe bem-estar. Então a Herbalife, para você, é uma ferramenta. Eu acho que também, para mim, vai me ajudar como uma ferramenta. Exatamente. É importante passar isso. Não é a empresa, não, a empresa pegou na minha mão, colocou a comidinha na minha boca. Não é isso. É uma filosofia. Por exemplo, o vídeo que você mandou da Hora Saudável, muito daquele conhecimento eu já tinha, entendeu? O que falta para mim? Disciplina. Saber que aquilo é importante para a minha vida. Porque às vezes eu não tenho um bom rendimento em uma partida de tênis. Porque eu não estou cuidando da alimentação, não estou cuidando do sono, não estou cuidando da hidratação e tudo mais. Então, é fazer para esse ano de 2023, que eu estou numa pré-temporada, numa preparação para ver se eu consigo jogar alguns torneios aqui no Pará, talvez na Bahia, Sergipe, e rodar aí, talvez fazer umas etapas internacionais, para justamente isso. Disciplina, readequação e estilo de vida. Porque, assim, atletas de alta performance fazem desse jeito, como o Cristiano Ronaldo, que é um dos caras que a Herbalife apoia, e é um cara que não teve Copa do Mundo, mas só que é um cara, um exemplo de disciplina e esforço. Ele é E uma máquina, e a Herbalife teve a parceria no desenvolvimento dos suplementos nutricionais da linha 24, né? 24 linha de atletas, né? Isso. Então, assim, eu acho que é isso. Não tem fórmula mágica. Não tem receita de bolo. Na minha opinião, eu acredito que você concorde comigo. Eu acho que tem muita transpiração, dedicação e disciplina. E você, Rodrigo, 80% da alimentação, 80% do resultado vem da alimentação, 20% da atividade física. É isso. Então, se você unir isso, você vai ter 100% de resultado. E tem um detalhe aí, que nem você falou, é disciplina. Se eu for falar que eu sou expert em disciplina, até hoje eu me vejo fazendo coisas erradas. Diariamente você vai se corrigindo, um dia você erra, no outro dia você acerta, no outro dia você melhora isso, no outro dia não deu nada certo. Não é uma montanha que você escala assim, igual o GPS. Sim. Você vai pegar a rota, vai chegar um lugar. Tem atalhos, tem buracos, e é assim a vida, né? É o retrato da vida. Então, assim, aí, vou te dizer hoje eu acordei com um despertador de 7 horas da manhã, não queria nem um pouco sair da cama. Tanto que depois da corrida, eu dei uma cochilada porque eu estava sentindo cansado. Mas botei meu sapatinho
sorvetinho, fui fazer a corrida, porque é cabeça. Sim. Por isso que eu falo, é disciplina. Ah, vai ter um dia que eu vou comer um rodízio de pizza. Saiba que depois você vai sofrer as consequências desse rodízio de pizza. E se Exatamente. você quiser ter uma vida saudável, você vai ter que correr atrás, porque você deu alguns passos para trás. Você vai ter que correr para frente. E aí vai compensando. A comemoração dos 90 anos da aniversário um exemplo que um cara que eu sigo, que eu acho que é bem interessante que as coisas que ele fala, Paulo Mussi, que é médico também. Então ele fala o seguinte, ele na discussão com os amigos dele, que tem um programa, um podcast, né? Ele falando assim, você não está proibido de comer um sorvete, comer uma pizza, um churrasco. Imagina, pô, tô naquela disciplina da dieta. A dieta, por exemplo, o colega que fez a palestra da vida saudável diz que não existe dieta. Dieta tem tempo de fim. Esqueci Sim. até o nome do colega. Mas, assim, tem tempo de fim. Então, tem que ser uma mudança de hábito. Por quê? Quando a sua avó, a minha avó tem 94 anos, ela, meu filho, como esse sorvete que eu fiz para você. Não, vó, eu estou de dieta. Imagina a situação social que você acabou de perder, uma interação de carinho, de afeto que sua avó fez com todo carinho, idosa, um sorvete que não, na teoria não é uma alimentação saudável, mas você, por uma regra, e assim, uma irracionalidade que às vezes a dieta emprega, porque, por causa disso, desse limite entre, estou de dieta até dia tal para o dia tal. Eu achei interessante isso, que a Herbalife ela prega essa questão de mudança de estilo de vida. Não vai comprometer em nada você comer um sorvetinho com a sua avó, demonstrando um gesto de carinho. Exatamente. Mas depois você tem consciência das consequências dessa alimentação. Ponto. Não precisa sofrer. Exato. Sem sofrimento. Sem sofrimento, sem... E é importante trabalhar esse lado emocional da coisa, porque se você muda radicalmente, isso eu já até passei por isso, porque chegou um ponto que eu não queria mais comer tal coisa e você começa a brigar com o mundo. Então você não pode, aí você tem que voltar para a realidade e falar assim, não, agora nesse momento eu vou o quê? Vou curtir, vou comer tal coisa. E aí você escuta assim, nossa, mas você come isso? Você não vive de shake? É isso. É uma experiência, só para te enriquecer um pouco mais. Eu tentei, por exemplo, fazer alimentação vegana, tentei fazer alimentação isenta de glúten. Com a mentalidade que eu tinha, é uma tortura. Tortura, Uma tortura. tortura, porque você, por exemplo, vou para uma festa com minha namorada, esposa. Mas eles não são veganos. E agora? E agora? Eu vou passar fome, ver todo mundo comer e não vou comer. Então, assim, Exatamente. você tem que estar preparado para a filosofia que você vai adequar. E a filosofia da Herbalife não tem nada de muito exacerbado. Por exemplo, a filosofia dos veganos é uma filosofia, na minha cabeça, complexa. Complexo. Que eu não tive compreensão e não me adaptei. Mas quem se adapta tem suas estratégias. Sim. Mas o que a Herbalife está sugerindo, a proposta, é totalmente possível e, assim, tem muitas vantagens, né? A sua longevidade é o principal, né? Eu tenho uma filhota de 9 anos, eu quero viver ao máximo para ver ela crescer. Ponto. Esse é o seu motivo. E aí você vai encontrando motivos para você ficar cada vez motivações para melhor. poder seguir em frente, né? Exatamente.
E o motivo é a coisa mais importante. Você tem que ter um porquê do que você está fazendo. Você sempre tem que ir parando diariamente e pensando, olha, se eu introduzo isso, ômega 3, se eu introduzo um cálcio, se eu introduzo o shake e posso ir comer uma pizza numa segunda refeição, posso ir tomar um sorvete, você vai fazendo as coisas sem tanto sofrimento e sem tanto impacto social. Porque aí você vai, todo dia você vai colocando alguma ideia nova para dentro de você e você vai sentindo a nutrição. Porque o que as pessoas fazem? Elas acham que elas vão ter que mudar totalmente o estilo de vida dela, vai ter que montar a dieta e vai sofrer pro resto da vida. Então, quebra esse paradigma, encontra motivos. Por que o Rodrigo poderia querer ter performance melhor dentro do corpo? Porque talvez ele queira ser um jogador com mais eficiência, com mais produtividade na quadra, jogar tênis melhor, porque você vai chegar lá hidratado, você vai chegar lá nutrido, não vai chegar lá morrendo, né? É isso, com certeza. Então, sim, É super você vai... importante. Eu acho que o estabelecimento de objetivos é fundamental. Aí você tem a filha que você quer cuidar, que você quer ver seus netos, seus bisnetos. E hoje em dia o corpo está programado para você chegar a 120 anos. Sim. Só que com o estilo de vida que você está tendo, que é proporcionado, né, com uma refeição muito calórica de carboidratos, padarias, pizzarias. Desse jeito, a gente vai parar só num lugar só, que é na farmácia. Sim. E a Fora a quantidade de questão farmácias da questão a longo prazo, também uma questão importante, de que muitos metabólitos gerados pela alimentação processada são pró-cancerígenos também. E isso a longo prazo, ninguém sabe por que está tendo câncer de intestino. Aos 50, 60, 70 anos. Câncer de fígado, por aí vai. Então, assim, o fígado é o famoso lixeiro do nosso corpo. Ele aguenta tanta coisa. É álcool, é massa, e assim, tem uma hora que ele não aguenta. Aí a célula hepática pode ter uma transformação cancerígena. E às vezes até com a tendência genética, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu acho que na época que eu estudava na parte de cirurgia geral, pensei em fazer oncologia cirúrgica, eu imaginava assim, tem alguma coisa além da genética? Tem alguma coisa? E assim, principalmente os cânceres de aparelho digestivo, tem muita relação com a alimentação. Por exemplo, câncer de esôfago, vamos lá, por quadro. Câncer de esôfago. Tem muitos achados em países que fazem alimentação com temperatura muito elevada. Câncer de estômago, no Japão, tem uma alta incidência de câncer de estômago, às vezes, não só pela característica da raça, também pela alimentação. Outro achado é conservação de alimentos à base de sal, aumenta o risco de câncer de estômago. Câncer de cólon, pacientes com baixo índice de hidratação, fezes endurecidas, um mau hábito intestinal, uma dissociação do hábito intestinal entre diarreias e constipação. Não tem nada. Será que a alimentação não é causa disso? Tenho certeza. Tenho certeza. Então, assim, para que correr esse risco, né? Tá certo que tem certos prazeres gastronômicos que são inigualáveis, mas por que a gente não ajusta a quantidade? Às vezes, ajustar a quantidade já resolve muita coisa. O problema é a questão também, como a gente está falando, batendo nessa tecla o tempo todo,
mental, psicológica. Por que eu preciso comer 800 gramas de comida? Não tem lógica. É um hábito. É um hábito errado, construído errado e sedimentado errado. E acho Então tem que ser feito. que também tem por trás disso, Rodrigo, tem a indústria, né? A indústria da alimentação. Também o marketing, você tocou num assunto bem importante. O marketing, a questão de propaganda, tudo é muito atrativo, muito luminoso, tudo é muito estudado para ver qual área do cérebro é atingida dentro de uma propaganda de 30 segundos. Isso é muito estudado. Sim. E os caras são fera, porque eles conseguem influenciar muita gente a fazer muita besteira. Não tem jeito. E além disso, eu acho que também tem uma questão fisiológica nisso. Eu sei que eu sou arquiteta, você é o médico, mas... Não, pare com isso. Pare com isso, porque você é uma estudiosa tão quanto eu. A medicina e a arquitetura, elas andam juntas, sabia? Sim, o que acontece? Tem uma questão fisiológica aí, de você comer bastante carboidrato e aquilo vai para a sua célula e a sua célula não recebe o nutriente e a partir do momento que ela não recebe o nutriente, ela sente vontade de comer com uma velocidade um pouco mais rápida. É isso, tipo assim, você está comendo, você está ocupando espaço, mas não está fazendo a comida direito. Então, é mais uma tentativa, é mais um estímulo que ele joga para o hipotálamo para dizer, ó, come direito, come Exatamente. direito. E várias tentativas aí só que você a saciedade extrema, que você chega a passar mal, tem que vomitar, casos de bulimia, por aí vai. Aí você vai de novo na vontade de comer um pão, de novo um carboidrato, porque ele vai o quê? O seu cérebro e a sua célula vai pedir o quê? Açúcar de novo. Sim. Porque você comeu açúcar, ele vai pedir açúcar de novo. Então, quando que você quebra isso? E hoje eu entendi que eu diria que eu sou cobaia de mim mesma. Sabe uma cobaia? Cobaia é esse próprio, né? Sim. Ficou redundante. Mas o que eu fui cobaia nesse sentido? Que momento que eu passei a ter controle da minha fome? A partir do momento que eu substituí as refeições pelo shake, eu fui diminuindo esse desespero por querer comer algo que eu não sabia o que era. Sim. Aquela questão, né? Tipo assim, uma coisa que Bernardinho, o técnico de vôlei, fala nas palestras dele e tudo mais, é o seguinte: se você não tiver no desconforto, não há mudança. A mudança vai ser desconfortável. Então você tem que ter foco, disciplina e tudo mais, porque assim, a tecla que a gente está batendo toda hora nessa nossa discussão, nessa live. O objetivo está lá. Ele não vai vir até você. A montanha não vai vir a Maomé. Você tem que ir até a montanha. Uhum. A montanha é alta. Então você tem que gerar estratégias para poder subir essa montanha de maneira segura e maneira prudente. Lógico que você vai ter erros no meio do trajeto. Mas, assim, para isso existe orientação. Por exemplo, eu vi que a Herbalife tem uma equipe científica interessante e uma equipe de nutrição, científica médica e de nutrição, entendeu? Então, eu acho que essa orientação que eles dão é super importante. Por exemplo, na outra live, a Charme, a seguidora que está fazendo algumas perguntas aí para a gente, ela perguntou assim, você substitui o almoço, o jantar pelo shake? Eu dei a minha opinião, assim, entenda, o shake, ele é um substituto nutricional com déficit calórico, justamente para você emagrecer. Se você tiver... Eu acredito que o almoço e o jantar são as oportunidades os momentos mais propícios
de você ter uma alimentação com nutrientes variados, um cardápio mais variado, que você pode incrementar mais a sua alimentação. Então, assim, é opção, mas você não pode gerar sofrimento, não pode gerar um déficit desnecessário, porque, como falam assim, você vai passar fome? Não é para passar fome, Não. é para você se alimentar de maneira correta. Uhum. E assim, ter um déficit calórico, você é comprovado. Você tem um déficit calórico, você aumenta a melhor, e tendo uma oferta de proteína, você tem uma melhora na condição dos tecidos musculares e nos todos os outros tecidos. A gente não tem depósito de proteína. Então, o que acontece? É o equilíbrio. Então, você não é a conveniência do paciente, não é a conveniência do Rodrigo, não é a conveniência da Flávia. É o que é bom para seu corpo. Então, assim, lógico que a alimentação perfeita, eu tenho o meu índice nutricional perfeito. Impossível de conseguir. Sim. É impossível. Por causa que a nossa rotina não permite. Não permite. Então, você tem que se adequar para o mais próximo do ideal. Mais próximo do ideal. Quem vai dizer isso? Você. Você mesmo. Tem um detalhe que eu queria compartilhar, que é a parte falando sobre a nutrição. A nutrição é alimentação. Sim. E a nutrição é o quê? Um hambúrguer é uma comida? É. O shake é uma comida? É. Agora, aonde tem a nutrição nisso? E como que ela vai ser absorvida pelo corpo? Porque a nutrição tem 4 etapas. Você pode me corrigir isso. Você sabe, acho que até melhor que eu. 4 etapas. Primeiro é o que você escolhe comer. Você vai escolher um prato de salada, um frango grelhado, que é uma proteína, ou você vai escolher um hambúrguer. Sim. A partir do momento que você escolheu, ou você vai escolher o shake. O shake e o hambúrguer. Então, você escolheu o shake, a comida. Cardápio, né? As opções do cardápio. Você Aí, faz a sua escolha. Vê o índice nutricional de cada um. Entendeu? Sim. Mas as pessoas em geral não ficam lendo as coisas atrás. A maioria faz o que é mais fácil. Ela não lê, ela não fica lendo lá o que tem atrás da Coca-Cola. Ela toma. Sim. Agora o shake, você quer ler. Você quer isso, você quer aquilo. Tudo bem. Eu acho até legal isso, porque significa que você vai aprender mais ainda. Agora, aí tem a segunda etapa, que é a parte de digerir isso. Entra para dentro do seu corpo, você vai digerir. E depois tem a terceira etapa, que é absorver. Se o seu corpo não estiver recebendo uma alimentação que vai absorver de uma forma eficiente, entrar para a corrente sanguínea, para depois da corrente sanguínea passar para os tecidos e distribuir para o seu corpo, você não teve a nutrição do mesmo jeito. Sim, com certeza. Então, o shake ele é criado com uma tecnologia para você absorver ele de uma forma mais eficiente. Sim. É isso. Por isso que ele é tão poderoso, ele é uma opção que traz resultado. Porque ele vai fornecer, ele vai seguir essas 4 etapas de forma eficiente. Sim. Faz sentido? Com certeza. Eu acho que assim, é aquilo que a gente falou, né? É unir tecnologia, praticidade e adequação para o seu estilo de vida. Porque, por exemplo, assim, pode chegar alguém, mas a Herbalife é industrializado, não sei o que, blá, 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 e tal, eu faço alimentação orgânica. Parabéns. Mas é isso que eu estou te falando. Cada um vai definir o que é melhor para a sua vida. Eu não consigo efetuar, assim como você, a gente tem um estilo de vida bem parecido,
eu não consigo adequar uma alimentação 100% natural. 100% natural. Eu tenho minha vaca, tenho minha horta, eu matei minha vaca, vou fazer os cortes de carne, tudo, a minha vaquinha é criada tudo sem agrotóxico, sem não sei o quê, tudo direitinho. Não consigo. Nem fazendeiro eu sou. Nem fazendeiro eu sou. Então, assim... Cadê o chapéu? Quem Cadê o consegue chapéu? é o suprassumo do que você pode ter de melhor para a saúde. Uma alimentação orgânica, que 100% orgânica, que você consegue... Eu tiro o chapéu, por exemplo, para os veganos, que eles conseguem retirar tudo da parte vegetal, dos produtos de maneira vegetal, aquele orgânico, aquele vegano restrito, que não faz alimentação, tem toda uma filosofia, beleza, mas isso não se adequa à minha vida. E não se adequa à vida da maioria da população. Sim. Então, é um retrato na live da obesidade, a gente fala quantas pessoas, por 2 bilhões de pessoas diabéticas no mundo. É um absurdo, é muito grande esse número. E imagina a quantidade de problemas. O diabético gera uma série de comorbidades associadas que não tem tamanho, mexe do dedo do pé até os olhos. Retinopatia diabética, nefropatia diabética, microangiopatia diabética, pé diabético, múltiplas amputações. É horrível. E ainda mais quando eu pegava, até meu digníssimo chefe apareceu aí, doutor Nilmar Bandeira, para prestigiar a gente, não sei se ele ainda está presente. Quantos pacientes ainda, quando são diabéticos, ainda se acidentam? Aí prejudicam ainda mais o tratamento. Então, é importantíssimo essa conscientização. Essa conscientização de que a alimentação é tudo. Não tem jeito. Por mais que a gente seja rebelde, por mais que a gente seja traquina em querer tomar um sorvete escondido, querer furar a dieta, se você colocar, eu acho que é uma boa estratégia se você não dizer que vai estar fazendo dieta, você está se reeducando. A cabeça começa a pensar melhor. E aí, assim, é muito de força de vontade e busca de conhecimento. Eu acho que essas são as 2 mensagens que eu vendo materiais de uma excelente qualidade da Herbalife, eu achei impressionante a qualidade científica do material da Hora Saudável que você me mandou. Sim. E retrata com base em evidências, tudo chamando artigos da Nature, de revistas bem conceituadas. Eu achei bastante interessante. E assim, só demonstra confiança em cima do produto que a gente está consumindo. Sim. Então, assim, eu vou ser bem sincero, eu quero entrar na minha intenção, eu estou começando a introduzir os alimentos da Herbalife na minha vida, mas minha intenção é alimentação de alta performance. Para poder ter um alto rendimento dentro da minha prática esportiva. Então, porque tudo isso foi... a gente se encontrou por causa do tênis. O tênis está na minha vida, há 18 anos, vai virando 2023, 19 anos. Então, eu estou fazendo um trabalho que a medicina está ficando um pouco de lado para me dedicar ao tênis. Então, é super importante para a minha vida, é o que me motiva. E então, eu acho que a contribuição que eu vou buscar dentro da Herbalife é a alimentação para alta performance. Entendeu? Não, é brilhante ouvir você falar isso e, assim, meio que para finalizar, porque a gente não pode deixar de falar que hoje é Natal. Ah, sim, com certeza. A conversa está boa, mas a gente tem que liberar você e liberar a galera. Não, nem é tanto isso. Mas
eu quero dizer, Rodrigo, que toda pessoa que chega aqui na Herbalife, ela é um universo. Ela é um universo que ela pode contribuir cada vez mais com mais uma pessoa. Então, não se preocupe tanto em abraçar o mundo. Porque, às vezes, eu cheguei na Herbalife querendo abraçar o mundo. Eu queria alimentar a humanidade. Você já Porque falou isso para mim. realmente, assim, cada um tem um estilo. Assim, eu enxerguei que, como arquiteta, que eu quero finalizar e contribuir como arquiteta, trazer um ganho para isso, é a questão da sustentabilidade. Porque a gente vive num mundo muito cheio de excessos. A gente Sim. vive num. Hoje a gente saiu do campo e a gente vive em cidades. Sim, é E a aquilo que gente ele tem está um. falando. A gente não tem a nossa fazendinha, Não temos nossa a hortinha. fazendinha, mas que pena. É uma É, delícia, né? Aquelas fazendas verdes. Mas quem vai reclamar de viver com o estilo de vida urbano que a gente vive hoje? E também é legal, né? Só não, que a isso tem suas gente, vantagens, né? Tem sua praticidade. só que a gente E tem a um gente foi criado desperdício. nisso, não tem jeito. Eu acho que é você lutar com a sua origem, né? A nossa E origem é urbana. a gente tem um desperdício muito grande na alimentação. Com Quantos certeza. restaurantes jogam muito alimento fora? Sim, Quando você com vai fazer a certeza. sua refeição, você tem um desperdício, você pede, você acaba fazendo a mais. E assim, a produção de carne, por exemplo, que é a proteína animal. Sim, Para você produzir 1 quilo de carne, você usa 15 mil litros de água. imagina. Então, existe, na minha concepção, eu falo tão pouco isso, mas eu estou querendo me expressar aqui sobre isso. A gente não fala tanto isso nos eventos, mas já está começando a falar a questão da sustentabilidade. Quando você faz uma nutrição equilibrada, com a medida exata, você evita um desperdício ambiental muito grande. Sim, com Então, certeza. tem Isso é super importante para nossas próximas gerações, né? nós temos muitas questões envolvidas que a gente vai abordar juntos, né, Rodrigo? Eu Sim, acho que eu espero que essa não seja a única live nossa, que seja a primeira de muitas, né? E que a gente possa contribuir com a nível exponencial, né? O Instagram, a mídia isso. social Eu hoje em acho que dia foi dá super essa. interessante a gente passar essa mensagem, né? De foco em si mesmo, qualidade de alimentação, sustentabilidade. Falamos, a gente navegou aí em muita coisa em É, pouco tempo. exatamente. E eu adorei. E é só o começo, né? Com De uma certeza. grande A nossa jornada. parceria de milhões. A parceria de milhões. Isso Tá aí, certo, Rô. E Flavinha. eu Eu só quero tenho ver a te você agradecer. fantástico. Oi? Desculpa. Eu quero ver você construindo um resultado de performance fantástico. Eu desejo Ah, isso se para você. vai depender de mim, céu é o limite. Ou então, estamos juntos. Somos Tá dois. certo. E um abraço Flavinha, para todo mundo que participou. tá Acho que a certo. Eu gente nem vou. conseguiu responder todas as Não, perguntas. algumas eu consegui responder, outras não. Mas depois qualquer coisa eu te mando pelo direct direitinho. Só tenho a agradecer a experiência. É a nossa primeira live das 100, que foi uma entrevista. Então foi super bacana, gostei bastante da conversa, bate-papo. E tem muito assunto ainda para a gente discutir ainda. Espero ter uma outra oportunidade da gente fazer esse encontro. É isso aí. Feliz Natal, né, gente? Para você também, para todo mundo que esteja na live. Vou mandar os abraços aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para a gente finalizar a live rapidinho. Matheus, Karen, Miguel, Belade, Calef, Guga Aquino, uma galera entrou. Pedro,
Pejuíque, Dr. Raquete, Bruno, Charme, que participou bastante, perguntou bastante coisa. A gente não conseguiu responder tudo. Mas a gente pode entrar em contato que a gente responde junto, né, Rodrigo? Com certeza, a gente fica à disposição. Coach André Rodrigues, Rossi, meu grande parceiro aqui de Belém, treinador, Wagner, Adri, Dante, Fernanda, Luciene, Sabrina, Otto. Caramba! Uma galera. Então tá, Flavinha, fique com Deus. Bom Feliz Natal para você e para sua família. E que o Menino Jesus sempre ilumine os seus caminhos e continue sendo essa pessoa de sucesso e iluminada que você é. Tá bom? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Não sei fechar, não. Você que vai fechar. Eu vou fechar. Tchau. Tchau.